Shalom, shalom, para quem não me conhece, sou o Bispo Adenilton Bonfim, da Igreja Evangélica Tempos de Fé. E hoje quero compartilhar mais uma palavra de Deus para a tua vida. E eu creio que essa mensagem, ela vai tocar no teu coração. E hoje eu quero falar a respeito de 3 situações que perdemos a confiança em Deus. Mas antes da gente ir para a mensagem, para a palavra, eu gostaria de pedir que você viesse se inscrever nesse canal, compartilhasse com mais pessoas, familiares e amigos, deixasse ali o seu like, deixe o seu like e aperte o sininho de notificação. Fazendo isso, você vai estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. E roda a vinheta. O versículo-chave que nós iremos estudar hoje está escrito no livro de Salmos, número 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós vamos estar aprendendo a respeito de confiança. Como que nós perdemos a confiança em Deus, para que você venha entender. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele já inicia falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você sabe que a confiança, ela tem que ser conquistada. Ninguém confia numa pessoa sem conhecer. Você não confia em qualquer pessoa. Você não confia em uma pessoa que você não tem intimidade, porque a confiança, ela se conquista. Para você confiar em alguém, você precisa conhecer essa pessoa. É a mesma coisa no início de um namoro. Quando você vai namorar alguém, ou pedir alguém em namoro, homem e mulher, você conhece os familiares, para que você venha ter confiança naquele relacionamento. Então, a confiança, ela se conquista. Ninguém confia em uma pessoa porque viu aquela pessoa uma vez só. Não. É a mesma coisa a palavra de Deus. Como que eu vou entregar o meu problema para Deus? Como que eu vou confiar em Deus? A partir do momento que eu conheço Ele. Eu preciso conhecer a Deus para que eu venha confiar nele. Eu não posso confiar em Deus sendo que eu nem conheço Deus, como muitas pessoas fazem. Elas falam que confiam em Deus, mas na verdade elas não conhecem a Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 10, olha o que diz lá. Então lembra bem, a primeira situação que perdemos a confiança em Deus é quando nós deixamos de ouvir a tua palavra. Porque no livro de João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa ouvir a palavra. Romanos 10,17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante a gente ouvir a palavra de Deus. É importante. Para que quanto mais a gente ouve a palavra, quanto mais a gente aprende com a palavra, ou você aprende com a palavra, você vai estar conhecendo quem é Jesus. Você vai estar tendo intimidade com Ele. Então, eu preciso ouvir a palavra. Por isso que no livro de Hebreus 10:25, o autor de Hebreus fala: não abandonei a vossa congregação como costume de muitos.
Então, é importante que a gente, que a gente ouça a palavra, venha para a igreja para ouvir a palavra. Isso é muito importante. É a mesma coisa na escola. Você não nasce sabendo ler e escrever. Você precisa de um professor para que ele venha te ensinar, desde a primeira série até no final do terceiro colegial. Então ali você vai ter vários tipos de professor, de matemática, geografia, história, ciências. Então você vai ter cada professor que vai ensinar você através de uma matéria, e assim também através da palavra. Deus, ele vai usar um homem, uma pessoa, para estar falando com você. Por isso que ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós perdemos a nossa confiança em Deus. Aí a pessoa já começa a reclamar, murmurar, a pessoa começa a falar que a vida dela não tem jeito, não tem solução. Quando a pessoa chega nessa situação, isso é um sinal que ela não confia em Deus. Então a gente precisa ouvir a palavra de Deus, para que a gente venha aprender, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a primeira situação que muitas pessoas perdem a confiança em Deus: deixar de ouvir a palavra, deixar de congregar, e elas perdem a confiança em Deus. E a segunda situação é deixar de crer. O que é crer? É acreditar. Eu preciso acreditar em algo para que eu venha ter confiança. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Então a segunda situação que muitas pessoas deixam de confiar em Deus é porque as pessoas não acreditam. Olha o que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 5. Olha o que a Bíblia fala, João, capítulo 5. João, capítulo 5. É Evangelho de João, tá? Não é Epístola de João. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, é o que a gente viu na primeira situação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele fala assim, quem ouve, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, acredita. Quando eu falo acredita, não estou falando acreditar somente da boca para fora. Estou falando acreditar realmente. Naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aquelas pessoas que ela crê, acredita, ela vai deixar de perder a sua vontade, ela vai deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu acredito. Toma a sua cruz e siga-me. Então acreditar não é somente acreditar da boca para fora, como muitos fazem. Se você perguntar à pessoa, você acredita que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário? Muitas pessoas, eles vão dizer que sim, que acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas eles se entregaram a Jesus, deixaram de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Jesus. Isso que é crer. E isso que é crer em Jesus. Isso que é acreditar em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, se você quer a vida eterna, você vai ter que crer. E tem mais: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então acreditar aqui não é somente acreditar, nós acreditamos em algo, mas acreditar aqui é você deixar fazer a sua vontade
para fazer a vontade de Deus. Essa é a segunda situação. Eu preciso crer. Se eu não crer, não acreditar e levar a vida do meu jeito, não do jeito da palavra de Cristo, eu vou perder minha confiança em Deus. E a terceira situação, para finalizar, que isso tem atingido muitas pessoas, é a dúvida. Quem duvida, não confia. Quem duvida? Você pode perguntar, um exemplo, para quem é casado. Dúvida entre o casamento, não tem confiança. Você tem confiança. Muitas pessoas, mas eu tenho dúvida da minha esposa, eu tenho dúvida do meu esposo. Não vai dar certo. A dúvida atrapalha tudo. E principalmente a confiança em Deus. Tudo que você faz com dúvida, não vai dar certo, vai dar errado. No livro de Hebreus, olha o que o autor falou ali, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6, olha o que diz ali. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, acredita que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, se você não tem fé, você tem dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Agradar a Deus. Porque se você quer se aproximar de Deus, é necessário que você creia que Ele existe, diz a palavra, e que Ele é galardoador do que os busca. A dúvida, ela atrapalha. A dúvida, ela gera incredulidade no coração da pessoa. Porque a dúvida, ela faz isso. A dúvida, ela tira, ela bloqueia a confiança. Vocês lembram no versículo que nós iniciamos? No livro de Salmos. Vamos voltar lá para finalizar. Salmos 35. Porque ali ele fala muito a respeito de confiança. Salmos capítulo 35, olha o que diz ali. Salmos número 35, olha o que diz ali. 37, não é 35, 37. Eu vou ler agora o versículo 4. Salmos de número 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, agrade. O que é esse agradar? Como que eu posso agradar a Deus? Versículo seguinte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então, isso gera confiança. Vai acontecer essas coisas. Olha o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Confiança. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho e por causa do homem que executa estatutos intensos. Então você vê aqui que fala muito a respeito de confiança. Justiça, descansa, espera no Senhor. Isso aí é confiança em Deus e precisamos confiar nele. Mas se eu não dou ouvido para a palavra, não creio e duvido, eu faço essas três coisas, essas três situações, nós perdemos a confiança em Deus. Fico com essa mensagem. Fico com essa mensagem. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece o caráter de Deus. Eu vou orar para você, Pai. Exaltado, glorificado é teu santo nome. Muito obrigado por mais uma palavra, Senhor Espírito Santo, que eu creio que o Senhor tem tocado no coração ou vai tocar no coração daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo
a respeito de 3 situações que perdemos a confiança. Nós aprendemos essa noite. Nós aprendemos hoje em nome de Jesus. Pai, livra, proteja, guarda essa pessoa de todo mal, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Shalom, shalom, meu amigo, minha amiga. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, em nome de Jesus.